Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e no review executivo de hoje trago o jogo Asteroid, um champ com mechas no melhor estilo anime de ser. Produzido pela Idovaz e distribuído pela Playism, ele foi o segundo jogo da empresa, trazendo boas ideias para o gênero. Mas sem mais delongas, entra no seu mecha e vamos salvar a humanidade. Aqui você joga como Royback, o piloto do Mecha Crossbreed, na batalha contra uma raça alienígena que está tentando destruir a humanidade. Como copiloto está Fiona, filha do pai adotivo do Roy, que era o antigo piloto do Crossbreed, que escapou dos alienígenas e agora ajuda nos controles do mecha. A história em si não foge muito dos clichês básicos dos jogos de navinha e de mecha, mas como o foco desse estilo de jogo nunca é a história em si, é algo que dá pra passar batido, apesar que tem umas ideias interessantes no desenrolar do jogo. 俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。アシェンフレイジが襲われてる。くそ、やらせ。 O jogo mistura o estilo do Champions com o de mechas em movimento livre, mas ele não mantém apenas um modo de visão. Durante a mesma missão, você jogará nas missões do modo horizontal, vertical e até mesmo no Rail Shooter, que nem nos jogos da série Star Fox, deixando a partida bem dinâmica. Aqui, além de usar os tiros básicos, você vai poder utilizar a espada do mecha para destruir os inimigos e até mesmo alguns tipos de tiros, aumentando o nível de estratégia do jogo. Também temos um dash, que é usado tanto para atacar como para esquivar dos tiros inimigos. Ao contrário de vários jogos do gênero, não temos itens de power-up aqui, ficando com o mesmo arsenal de ataques do começo ao fim, mas como a quantidade de ataques disponível é bem grande, não vai fazer muita falta isso. Você também pode usar dois tipos de tiros, um deles formando um radar e mirando automaticamente todos os inimigos ao seu redor, e outro você direciona o foco no inimigo específico, causando altos danos nele. Um ponto final é o ataque especial, que tem variações dependendo de como é utilizado, podendo ser uma explosão em volta do mecha ou ele desferir diversos ataques seguidos no inimigo. Como todo bom champ, aqui também tem sistema de pontuação, mas isso não afeta diretamente a jogabilidade, já que não há bônus ou penalidade por causa delas, mas existe o rank online, para aquele que gosta de competir. Um detalhe aqui é que, como só temos uma vida, o mecha tem um escudo que te protege de vários ataques, algo extremamente útil, já que em vários pontos do jogo a quantidade de inimigos e tiros na tela deixa até os veteranos do gênero perdido. Ficou confuso com toda a informação na tela? Não esquenta, tem um tutorial para aqueles que querem realmente entender como funciona o jogo. Toda a ação do jogo é em 3D, bem caprichados também, além da movimentação dos modelos e efeitos dos ataques chamarem bastante atenção. Já os personagens são mostrados em artes 2D, tanto nos avatares durante as conversas nas missões, como nas CGs que ocorrem em alguns pontos do jogo. A arte é agradável, principalmente por algumas caras que os personagens fazem durante as conversas, se você conseguir olhar para o avatar deles durante a ação do jogo, claro. たどり着いたぜ。戦えるわ。今の私たちならその機体の私だけの憎しみルーナがにいようにはさせない。 Como a maioria dos champs, as músicas desse jogo são muito boas, animam bastante no decorrer das 6 missões, tendo bastante variação. As dublagens dos 3 principais ficaram muito boas, mas os outros personagens ficaram bem genéricas. Só tem um detalhe que só temos a dublagem em japonês. Tá certo que você mantém o clima anime dele, mas para um jogo que você não tem tempo de ler o que eles falam por causa da quantidade de inimigos que estão na tela, vai deixar qualquer um que não entenda a língua boiando na história. O jogo teve seu lançamento inicial em 2014 para o PC, recebendo um port com algumas melhorias para o PS4 em 2015, inicialmente somente em mídia digital, recebendo uma versão física pela Limited Run Games em 2017. Já em 2018, o Nintendo Switch também recebeu um port do jogo, somente em mídia digital. Eu vou deixar na descrição os links de compra das versões digitais do jogo. Ao fechar o jogo, é liberado para controlar desde o começo o mecha que dá nome ao jogo, o Asteroid, mas a jogabilidade dele é a mesma no Crossbreed, somente com mais força e tiros na tela. Também dá para liberar o modo hard, para aqueles que gostam muito de um desafio extra, e conforme vai fechando, vai liberando as opções da galeria, dando para curtir os modelos 3D e as artes 2D lá.
Com a maioria dos champions que focam no desafio, a lista de conquistas de Acer Bridge vai exigir uma dedicação. Vários dos troféus básicos já dão trabalho. Dentre os piores, temos que fechar uma missão sem tomar dano no hard, conseguir 500 mil pontos e um X ataque, derrotar o último chefe sem tomar nenhum dano e terminar o modo hard tomando menos de 50 mil pontos de dano na campanha. Em resumo, para os amantes de mechas e champions, Acer Bridge é um ótimo jogo para curtir o desafio dele, se você conseguir se adaptar à quantidade excessiva de informação na tela. Mas e aí, preparado para salvar a humanidade pilotando um mecha armado até os dentes? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!